Chegou a hora de falar das melhores leituras de 2020. Oi gente, aqui é a Glauci. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as minhas leituras favoritas, as melhores leituras que eu fiz em 2020. E para fazer esse vídeo eu separei 12 livros, eu pensei em separar um livro em cada mês do ano, em cada mês que eu favoritei ou que eu gostei muito de um livro. E então eu não vou ranquear esses livros, são simplesmente esses 12 livros que eu amei, que eu super indico. E algum deles eu pretendo fazer vídeos em breve ranqueando, porque eu já li todos os livros dessas autoras, Vocês vão descobrir quais são no decorrer desse vídeo. Mas antes da gente iniciar esse vídeo, eu queria te convidar, se ainda não for inscrito, a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber notificações de próximos vídeos. Não deixe também de curtir esse vídeo para ajudar aqui na divulgação. Essa lista com um clássico que eu amei em 2020, que foi Emma, da autora Jane Austen. Eu fiz um clube de leituras, de clássicos em 2020 para ler todos os livros dessa autora e foi assim uma experiência muito incrível. Eu discuti sobre esses livros, os personagens que essa autora cria com outras leitoras e todo mundo amou a experiência. E Emma foi um livro que me surpreendeu muito positivamente. A autora, a própria Jane Austen, diz que a Emma é o tipo de heroína que ninguém além dela própria ia amar, e comigo foi o completo oposto. Eu me encantei pela Emma desde a primeira página. A Emma é uma personagem assim diferente do que a gente está acostumada a ver, de heroína na literatura. Ela é inteligente, ela é rica, ela é bonita, ela é sagaz e ela é dona de uma personalidade assim incrível. A Emma tem apenas 21 anos e, como qualquer pessoa da idade, ela comete muitos erros. Ela acha que ela sabe muito sobre sentimentos, muito sobre si, sobre os sentimentos das amigas, da família dela. Ela se acha a própria casamenteira e ela acaba errando muito por conta disso. Só que o bacana é que essa personagem, embora ela erre, ela admite os erros dela, ela aprende com os erros dela, ela tenta ser uma pessoa melhor, e eu achei isso muito bacana. Porque aqui nós temos uma heroína que é bem diferente, do estereótipo de heroína que a gente está acostumada, As heroínas são sempre pessoas com baixa autoestima, pessoas mais humildes, E a Emma é o oposto, o completo oposto disso tudo. Ela nasceu rica, ela nasceu já com certo poder, com um nome, E não é à toa que a Jane Austen deu o nome da personagem para esse livro, Ela é uma personagem muito profunda, uma personagem assim bem singular. E não esperem um romance arrebatador, nessa história. O romance acontece aqui sim, mas ele é mais sutil, ele acontece assim, na minha opinião, de uma forma mais gostosa, mais devagarzinho, ele aflora no final. Mas a grande questão aqui é o amadurecimento dessa personagem. Como eu li muitos livros da Jane Austen em 2020, eu não poderia deixar de incluir também Orgulho e Preconceito nessa lista, que é um clássico da autora que eu amo, o clássico mais conhecido dessa autora. Eu já vi o filme diversas vezes e achei que poderia influenciar negativamente na minha experiência com a leitura, já que eu saberia tudo o que acontece. E sim, o livro é muito parecido com a adaptação, e eu amei, me apaixonei mais ainda por essa história. E diferente de Emma, que nós temos uma protagonista bem padrão, do que a gente está acostumado na literatura. A Lisa tem uma família mais humilde, uma posição social bem abaixo do Mr. Darcy, que é o par romântico dela. Mas aqui nós temos muitas críticas em relação às posições sociais na época, sobre pré-julgamentos. E diferente de Emma, que o romance é completamente encantador, arrebatador, e me tirou assim muitos suspiros. Amor e Gelato foi na verdade uma releitura que eu fiz em 2020. Eu já tinha lido esse livro, se eu não me engano, em 2018, quando ele lançou, e me apaixonei por essa história, e com essa releitura não foi diferente. Eu relembrei detalhes aqui que eu já não lembrava mais dessa história e me encantei ainda mais. Aqui nós vamos ter a história da Lina. Ela acabou de perder a mãe para o câncer e ela está num processo muito doloroso de luto, E ela vai atender a um último pedido da mãe, um último desejo, que é passar uma temporada na Itália com um amigo muito querido, que ela nunca tinha ouvido falar até ali os últimos momentos, da mãe. Só que a Lina vai meio que a contragosto, E lá na Itália ela vai descobrir muito mais sobre o passado da mãe, sobre os lugares que a mãe visitou, e vai ter um novo recomeço, E é um livro muito gostoso, que apesar de trazer aí o assunto luto, que é um assunto muito complicado, muito delicado, ele também é um livro muito descontraído e que vai fazer a gente viajar
pelas paisagens lindas aí da Itália, provar do gelato e também conhecer o amor. Não Confie em Ninguém foi um livro que eu panfletei muito no final de 2020. Quem já viu meus vídeos anteriores ou me acompanha nas outras redes sociais provavelmente já viu falando dessa obra. Ele é meu favorito do autor Charlie Donlea e o único livro desse autor que eu ainda não li foi A Garota do Lago, mas eu acredito que ele não superaria essa obra aqui. Aqui nós teremos a história da Grace, que foi presa e acusada pelo assassinato do seu namorado, e ela jura, né? Ela diz que foi presa injustamente. E ela vai contar com a ajuda da Sydney, que é uma cineasta de muito sucesso, uma amiga dela aí de longos anos, que está fazendo sucesso por conta de documentários onde ela mostra provas inocentando aí pessoas que foram presas injustamente, né? A Sydney vai fazer de tudo para ajudar a Grace, né? Vai começar a perceber que tem negligências no caso dela. Só que acontecem muitas reviravoltas, né? A gente fica ali o tempo inteiro tentando perceber quem tá falando a verdade. É um livro que deixa a gente assim alucinado e de cabelo em pé da primeira à última página. O Timbre do Neal Shusterman é um dos lançamentos que eu mais aguardei em 2020 e ele fecha a trilogia Sight, né, do Ceifador, onde a humanidade encontrou o mundo ideal, né, alcançou o mundo ideal, onde não há mais guerra, não há mais fome, não há mais medo de morte, não precisa envelhecer, só que continua com a superpopulação, já que ninguém morreria nesse mundo. E para resolver isso, eles criam os ceifadores, né, que são esses aqui que estão na capa, para coletar um pequeno percentual de vida ele todo dia, né, para resolver essa questão. Só que, apesar de todas as perfeições desse mundo, apesar de não haver desigualdade social, o sistema continua corrompido por causa do poder, né, e da ganância da humanidade. Eu já fiz resenha desse livro, né, falando um pouquinho mais sobre essa história, sem spoiler, eu vou deixar aqui para vocês conferirem, mas esse foi um livro, assim, apesar de não ter sido meu favorito da trilogia, foi um livro um pouco mais lento, mas foi um livro que não deixou pontas soltas, um livro que surpreendeu e que fechou muito bem a trilogia. Falando em continuações muito aguardadas, eu não poderia deixar de falar de O Sol da Meia-Noite, da Stephanie Meyer, que é a visão do Edward sobre Crepúsculo. Sim, nós temos aqui mais de 700 páginas, mas nós temos só a visão do Edward, porque ele é um pouco mais prolixo que a Bella. Ele tem muitos detalhes da vida dele antes de ser vampiro, do relacionamento dele com a família Cullen, do que ele lê na mente das pessoas que ele interage durante essa história. Eu não cheguei a trazer uma resenha falando só desse livro aqui para vocês, porque eu achei que eu acabei perdendo o boom desse livro, né? Todo mundo já tinha falado muito sobre ele, então se você quer saber mais sobre esse livro, que eu fale mais sobre ele, me deixa aqui nos comentários que eu trago a resenha para vocês, porque para mim nunca é demais falar de Crepúsculo, falar desse universo que eu tanto amo. E esse livro me surpreendeu e me emocionou de inúmeras maneiras. Eu já estava chorando no primeiro capítulo e eu amei cada momento dessa história, conhecer mais desse personagem, o quanto saber mais dele humanizou ele, né, apesar dele ser um vampiro, e eu só me apaixonei mais ainda pelo Anne de Green Gables. Foi outro livro que me encantou em 2020. Eu já conheci essa garotinha da adaptação, já tinha me apaixonado por ela. E eu sempre fico com muito medo quando eu assisto a adaptação antes, né, de ler o livro. Eu tenho medo de comprometer a minha leitura, porque isso já aconteceu com outro livro. E foi o completo oposto aqui também. Eu me apaixonei completamente desde a primeira página. O livro é muito parecido com a série, né? Mas para quem não sabe, a série... As 3 temporadas estão aqui, todas dentro desse livro, né? Eu achava que era um só. E aqui a gente vai conhecer a história da Anne, né? Da Marilla e do Matthew. Eles estão querendo aí adotar um menino para ajudar na fazenda, né? Um menino de aproximadamente 11 anos. Só que quando o Matthew vai buscar essa criança, ela é uma menina, né? E é muito interessante acompanhar aí a trajetória dessa nova família que se forma, né? Porque a princípio a Marilla, ela não quer a Anne, né? Ela quer realmente o menino, ela quer um braço forte ali para ajudar. Só que o Matthew já se apaixona por essa garota aí desde o início, né? Mas ele acaba deixando as decisões por conta da Marilla. E eu achei muito bonito como a Anne, ela transforma esse ambiente, né? Como ela transforma esses irmãos em uma família, né? E como ela vai tocando ali o coração deles ao longo da vida, conforme ela vai crescendo, como esses personagens vão se abrindo. E é um livro, assim, bem emocionante. Eu fiquei, assim, arrasada quando cheguei ao fim dele, porque eu não estava preparada, embora eu tivesse visto a série já
Tem algumas coisas que acontecem diferentes nessa obra, mas ao mesmo tempo me deixou assim muito curiosa para continuar acompanhando a vida dessa garota. Outro livro que eu já indiquei várias vezes para vocês é Ascensão, do Stephen King. Eu li ele em 2020 e fiquei completamente apaixonada e emocionada com essa história. Aqui nós vamos conhecer a história do Scott Kelly. Ele tá perdendo peso todo dia, ele não sabe por que está acontecendo, a medicina não explica isso para ele, independente se ele segura algo pesado, se ele está vestido ou não, quando ele sobe na balança, o peso dele só continua a diminuir. Esse livro foi um livro assim muito emocionante, muito reflexivo, porque ele fala aí ao longo da história sobre o peso, né? Sobre as coisas que a gente vai carregando no nosso próprio coração, e é uma metáfora assim muito interessante que o King fez. E para quem tem medo de terror, para quem quer conhecer a escrita do autor, esse é um livro que eu indico muito para iniciar. Nossa lista já está quase chegando ao fim, faltam só 3 livros para concluí-la, e acho que vocês já imaginam, né? Quem me acompanha já imagina quais são os livros que estão faltando nessa lista. Eu vou mostrar 3 deles aqui. E eu tô falando de Taylor Jake Swede, né, que é a minha autora favorita de romance. Eu já li todos os livros dela que foram lançados. O primeiro acho que foi em 2016, que foi o Em Outra Vida Talvez. E ela já tinha me encantado lá naquela época, só que em 2020, assim, foi um amor verdadeiro. E eu vou começar falando de Daisy Jones and the Six, que foi a minha primeira leitura de 2020. E eu já comecei, assim, um ano com uma leitura incrível. Aqui nós vamos ter a história de uma banda que fez muito sucesso nos anos 70, mas terminou assim de forma abrupta e ninguém sabe qual foi o motivo, em 79. E esse livro é narrado em forma de documentário, né? Cada integrante da banda vai aqui contando a sua versão para esse término ter acontecido, mas também a gente vai conhecendo como foi o início dessa banda. Eles anteriormente eram só o The Six e a Daisy chegou depois, como um furacão aí nessa banda, deixando o Billy, que é o vocalista dessa banda, assim, bem preocupado, né, com o seu espaço. E a Daisy é uma personagem que erra muito, tanto ela quanto o Billy. A gente vai conhecendo aí os erros desses personagens, ao mesmo tempo que a gente vai vendo como eles têm química, né? Tanto no palco como fora do palco, para escrever suas canções. E o mais legal desse livro é que a autora conseguiu construir uma história que parece que é muito real. Essa banda é muito real. A gente termina esse livro acreditando que eles existem, procurando essas canções que são tão apaixonantes durante a leitura. E o que me deixa assim consolada é saber que esse livro vai ser adaptado. Então, assim, tô bem curiosa para saber o que vai acontecer. Ele com certeza é um dos meus livros assim favoritos da vida, mesmo tendo personagens tão imperfeitos. Eu achei isso muito real, muito incrível e muito verdadeiro. Em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, nós teremos também uma história bem interessante, com uma protagonista bem diferente do que a gente está acostumado a ver na literatura. E aqui a gente vai ter a história da Evelyn. Ela foi assim uma lenda de Hollywood, fez muito sucesso na época que era atriz e também protagonizou muitos escândalos, ganhou muitos troféus, colecionou muitas derrotas, muitas decepções. E ela já está com seus 79 anos. E ela quer finalmente tirar ali aquela fachada que ela construiu durante todo esse tempo e mostrar qual é a verdadeira essência da Evelyn Hugo. Para fazer isso acontecer, ela vai convidar a Monique, que é uma jornalista, para fazer uma biografia sobre a sua história, né? Ela vai contar aí os momentos mais sórdidos da sua carreira, vai falar sobre os seus 7 maridos, sobre sua vida amorosa, quem foi realmente que ela amou, vai contar quem é a verdadeira Evelyn, né? Sobre os seus podres, sobre os seus momentos de glória, sobre os seus momentos de derrota também. Esse é um livro que faz a gente amar e odiar a protagonista assim com a mesma intensidade, porque ao mesmo tempo que a Evelyn comete muitos erros, ela também é uma protagonista que dá vontade de abraçar, ela é uma protagonista muito humana, que cativa, que faz a gente torcer por ela e se emocionar muito. Isso até ranquear os livros da Taylor Jake Swede, né? Eu pretendo fazer um vídeo à parte ranqueando os 5 livros da autora que eu já li. Mas eu tô mostrando aqui fora de ordem, só contando um pouquinho sobre cada um desses livros e como cada um deles mexeu comigo de forma diferente, porque são histórias muito diferentes, mas ao mesmo tempo são histórias assim emocionantes e que faz a gente ficar assim com o coração apertado em muitos momentos e quentinho em outros. Amores Verdadeiros foi um dos últimos livros que eu li da Taylor Jake Swede e ele me pegou assim de uma maneira diferente, mais profunda, mais pessoal. Eu me identifiquei mais com essa protagonista, né? Com os sentimentos dela, com a história dela, com a força dela para seguir adiante. E acho que fica nisso mesmo, né? Porque a história dela assim é um pouco bem fora da realidade. Acho que no mundo real isso não aconteceria, né? Pelo menos seria bem difícil. E aqui a gente vai conhecer a história da Emma. Ela é apaixonada pelo marido, só que ela perde esse marido e ela entra em um processo de luto bem doloroso, bem complicado. Eu sofri muito lendo esse livro,
mas gostei da forma como a família entra nessa história, como a família abraça ela e como a família se mostra o verdadeiro pilar da vida dela. E a Emma vai seguir com a vida dela, vai ficar noiva e ela vai descobrir que o marido dela, na verdade, estava vivo e está voltando para ela. E aí o que fazer, né? Como lidar com dois amores, né? Porque ela não deixou de amar o marido, mas ela já ama a pessoa que ela está atualmente e ela fica aí num impasse, né? Quem é o amor verdadeiro dela? Esse é um livro que me deixou muito emocionada, muito emotiva, me fez refletir muito. Mas eu gostei da forma como a autora foi construindo a história, foi construindo essa personagem, como essa personagem amadureceu. É um livro que fala muito sobre amor, sobre amar a si mesmo, sobre entender o que a gente quer para nossa própria vida. Por último, mas não menos importante, eu vou falar de A Caderneta de Endereços Vermelha, da Sofia Lundberg. E eu sei que eu falei que eu não ia ranquear os livros desse vídeo, mas esse aqui foi meu favorito de 2020 e é por isso que eu deixei ele pro final. Inclusive, eu já fiz resenha desse livro aqui, quem quiser conhecer um pouco mais sobre ele, eu vou deixar aqui linkado. Mas aqui nós vamos conhecer a história da Doris, uma senhorinha de 96 anos que tá aí no fim da vida, ela sabe bem disso. E todas as pessoas que ela já amou, né, que ela já conviveu, já faleceram, então ela tá muito sozinha no mundo, ela tem apenas uma sobrinha neta com quem ela troca videochamada por Skype. E a Doris quer continuar vivendo na casinha dela, né, ela não quer morar em asilo, ela não quer morar com ninguém. Ela só quer permanecer em casa, só que ela acaba não conseguindo. Porque ela cai, ela se machuca e ela vai acabar parando no hospital, numa situação um pouquinho complicada. Enquanto está no hospital, que a Doris começa a escrever sobre as memórias da vida dela. Ela acredita que as memórias são coisas importantes, né? Que podem trazer grandes ensinamentos para as outras gerações. E ela quer deixar essas memórias como um presente para a sobrinha dela. E enquanto ela vai falando aí da sua trajetória, que a gente vai se emocionando e entendendo mais sobre os erros e acertos dessa personagem e refletindo também sobre a nossa vida, né? Sobre como será quando nós chegarmos à velhice. Se nós olharemos para a nossa trajetória e sentiremos tanto orgulho quanto a Dory. Esse foi um livro que me emocionou muito, me fez chorar por 20 minutos copiosamente. Acho que não teve um outro livro que me emocionou tanto, que me deixou assim com o coração apertado, mas ao mesmo tempo com o coração feliz, porque é uma história assim que eu poderia dizer que é dolorosamente linda, que vai trazer muita reflexão, muito ensinamento para jovens, principalmente sobre relacionado à velhice, né, aos nossos idosos, sobre como nós lidamos com eles, sobre como nós respeitamos suas vontades. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, se interessado. Me conta aqui se vocês já leram algum desses livros, se já conheciam, se querem ler. E lembrando que eu vou deixar o link de cada um desses livros aqui embaixo na caixinha de descrição. E se vocês se interessarem e quiserem comprar, não deixem de usar esse link, porque me ajuda muito aqui com a manutenção do canal, né, e do meu trabalho. E não deixe de se inscrever aqui no canal também, se você ainda não for inscrito, e curtir esse vídeo para ajudar na divulgação. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.